Olá, muito bom dia! Estamos começando o programa Agro Sertão, seu programa de informações do mundo agro do Rio Grande do Norte para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está nesse exato momento tomando aquele café da manhã e assistindo o programa que é 100% rural, sejam todos bem-vindos. E o nosso programa você pode acompanhar aqui pela TV Ponta Negra SBT e acompanhar também pelo nosso canal do YouTube Agro Sertão e acompanhar as informações durante a semana lá no nosso portal de notícias que é agrosertão.com. E você acompanha agora os nossos destaques do que preparamos para o programa de hoje. Produtor de caju do interior do estado investe em outras atividades para obter uma renda extra no período da entre-safra do caju. Eu tive essa ideia aí tem uns 3 anos. Antes eu já criava, né? Mas não tinha uma genética boa. E arrumei uma genética boa e comecei a criar e estou gostando, né? Vamos também mostrar, alunos aprendem a fazer pluviômetro de baixo custo. Para mim, que sou professor, e para os alunos, eu tenho certeza que é uma experiência extremamente significativa que vai levar para o resto da vida, né? Nós vamos também mostrar para você como criar tilápia em pequenos espaços e ter uma boa produtividade. Para você conseguir viabilizar uma produção de peixes em caixas d'água, você tem que multiplicar o número de caixas. Vamos ainda ter hoje o nosso veterinário responde com o Dr. Carlos Magno e também o Dica Rural com ele, o engenheiro agrônomo Moad Vieira. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar no programa de hoje, o Agro Sertão. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estaremos de volta. E já estamos de volta aqui com o programa Agro Sertão. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Ponta Negra SBT, muito obrigado pela sua companhia. E você que está acompanhando pelas plataformas do Agro Sertão, sejam todos bem-vindos aqui ao programa que é 100% rural. Eu vou trazer agora aqui o nosso Veterinário Responde com o Dr. Carlos Magno. Roda aí. Veterinário Responde. Pessoal, estamos aqui hoje no Campus 3, da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Bananeiras, para responder a pergunta do produtor de leite da cidade de Bom Jesus, o Ivan Caraúbas. O Ivan perguntou: o que é a linha de ordenha e quais os critérios que precisam ser adotados para estabelecimento dessa linha de ordenha? Primeiro, linha de ordenha nada mais é do que a sequência de ordenha daquelas vacas. Quem vai ordenhada primeiro, quem vai ser ordenhada por último. Estabelece-se a linha de ordenha por critérios sanitários, não produtivos. Independente do volume de leite que essa vaca der, o que vai servir para a confecção dessa linha de ordenha é o perfil sanitário da glândula mamária daquela vaca. Qual o principal teste estabelecido para isso? O teste de triagem para a confecção de linha de ordenha é o chamado CMT, California Mastite Test. Nada mais é do que um reagente que, somado ao leite homogeneizado, vai possibilitar a leitura pelo produtor do grau de mastite subclínica que ele tem naquele rebanho. E aí ele vai colocar na frente aquela vaca menos reativa e por último aquela vaca mais reativa. Estabelece-se assim a linha de ordenha propriamente dita. Qualquer dúvida, procure o veterinário da sua região, o escritório da Emater, um técnico especializado, que eles podem lhe ajudar. Forte abraço e até a próxima. Veterinário Responde. Carlos Magno sempre trazendo informações importantes para você, produtor rural que está acompanhando o Agro Sertão. Eu vou trazer agora aqui dentro do nosso programa, produtor de caju do interior do estado investe em outras atividades para obter uma renda extra no período da entre-safra do caju. Olha aí. Seu Marcelino sempre foi da cajucultura. Há alguns anos começou a criar alguns suínos, que hoje se transformou em sua renda alternativa no período da entre-safra do caju.
Ele comemora a produção de caju no ano de 2023. Rapaz, a produção do caju da gente esse ano foi muito boa, sabe? Eu não digo nem 100%, eu acho que foi 200% a mais do que deu na safra passada. E a gente teve uma boa renda, graças a Deus. Castanha a gente fica livre, com o caju a gente paga mão de obra e a gente vai se virando assim. Seu Marcelino Birico, quando foi que o senhor teve a ideia de, mesmo dentro da produção do caju, entrar com a suinocultura? Rapaz, eu tive essa ideia aí tem uns 3 anos. Antes eu já criava, né? Mas não tinha uma genética boa. E arrumei uma genética boa e comecei a criar e estou gostando, né? Ajuda. A agricultura, acho que ela tem que ser completa, né? E como foram os primeiros passos? Os primeiros passos eu tive que me deslocar daqui, lá em Tangará, adquirir uma genética, né? Arrumei 2 matrizes e um reprodutorzinho e daí eu comecei. Hoje já tem uns 70, 80 animais, né? Como é a forma de manejo que o senhor usa aqui no... Rapaz, o manejo a gente faz a própria ração da gente, a gente tem a planilhazinha de fazer e a gente tem forrageira, tem um misturador e a gente faz a própria ração da gente, que ela fica mais barata, né? Quando a gente passa para comprar no armazém, ela pronta aí já é bem mais cara, né? E aí a gente sai ganhando nisso aí. Quantos animais o senhor cria aqui? Aqui hoje tem uns 40 nessa granjinha aqui e lá na outra lá tem uns 60. Para o engenheiro agrônomo Felipe Quirino, importante identificar a necessidade de cada produtor para começar as orientações necessárias. A gente vai alinhando de acordo com cada atividade separadamente. A gente vai vendo a necessidade da fruticultura, tentando, de acordo com os resíduos, a sobra, né, de alguma coisa da fruticultura que a gente possa estar agregando a outra atividade, como aqui, o Marcelino, a gente está trabalhando em questão da sobra do pseudofruto, que vai ser tentar processar e ver qual é o tipo de nutrientes que tem dentro dele para tentar agregar na ração, para tentar reduzir custo na parte da ração da suinocultura. E a suinocultura com outros especialistas do Sebrae dando suporte para a gente ir desenvolvendo a atividade da melhor forma e aumentando a rentabilidade, separadamente e conjuntamente, né, as duas atividades. O trabalho de várias culturas consorciadas na Serra de Santana vem se destacando pela boa produtividade. Dentro da serra hoje ainda temos o maracujá, a pinha, a graviola, outras culturas como goiabeira também, muitas culturas que a gente vem trabalhando aqui, que hoje está se dando uma rentabilidade boa ao produtor. Vale a pena, é gostoso, a gente tem um carinho pelos animais, isso é muito bom. A gente fazer as coisas com amor, com dedicação é muito bom. A gente só tem a ganhar, né? Através de conhecimentos e técnicas corretas, fazem os produtores evoluírem em suas atividades. Por isso, a importância da assistência técnica. Hoje a assistência técnica é uma parte muito importante porque o produtor ele vai estar recebendo o conhecimento do técnico, como também agregando já a experiência do produtor na propriedade. E isso a gente vem tentando agregar o conjunto dentro da propriedade, não só a atividade principal, mas o que vem em volta dele também, na parte de produção, mas também orientação na parte de comercialização, né? E o Sebrae, graças a Deus, se dispõe de mandar esse técnico aí, que tem ajudado muito as orientações dele, sabe? E na suinicultura agora também, o Sebrae também já está com veterinário dando esse acompanhamento a gente, que é para a gente crescer e não ter prejuízo, né? E nem todos os proprietários se interessam por uma ajuda de uma assistência técnica, muitas vezes não acredita e sai perdendo, né? A gente que acredita, que tem essas informações, a gente só tem a ganhar. E com isso, você tem trazido aí o sustento da família, né? Graças a Deus a gente sempre trabalha, quando a gente é organizado, sempre trabalha com o almoço de hoje já garantido da manhã, né?
Que bom. E que isso possa ser exemplo, né? Que o trabalho que o senhor desenvolve aqui possa ser exemplo, né? Para outros produtores que venham buscar assistência técnica, venham buscar crescimento dentro da área rural, né? Exatamente. Eu mesmo, como produtor, eu estou à disposição no que eu puder ajudar a população também do meu município, ou até de outro município, eu estou à disposição para ajudar e orientar em alguma coisa que eu conheço, né? Como é bom ver produtores como o seu Marcelino se reinventando, né, no mundo rural. E aqui a gente fica muito feliz de mostrar para vocês que estão nos acompanhando o desenvolvimento e esse avanço que o setor rural do nosso estado do Rio Grande do Norte está tendo. Agora eu vou trazer aqui para vocês, alunos aprendem a fazer pluviômetro de baixo custo. Acompanhe agora. No período da quadra chuvosa, é importante saber quantos milímetros de chuvas tem caído em cada região. Esse colégio, no interior do estado, através do professor de Geografia Luigi Martinelli, ensinou os alunos de sua turma a fazerem um pluviômetro de baixo custo. E é uma forma que a gente encontrou de aproximar um pouco elas também da realidade do campo, porque isso é muito importante também para entender o nosso agronegócio, né, aqui no nosso estado. Por quê? A gente sabe muito bem que o agronegócio tem muitas dimensões, desde o pequeno produtor até o grande produtor. E a tecnologia também é presente no agronegócio, mas nem sempre está acessível para todo mundo. Então hoje essas crianças estão desenvolvendo um protótipo de um pluviômetro que funciona para o monitoramento, né, das chuvas, tanto no ambiente urbano quanto no rural. Então aquelas pessoas que, assim como a gente, têm essa curiosidade de saber como é que é feita essa medição, através desse equipamento, a gente consegue ter essa dimensão. Tá, professor, mas como é que funciona para o campo? Bom, imagina só você ter uma propriedade de 100 e poucos hectares e você precisa ter uma dimensão, ter uma ideia de como é que está a chuva em determinadas regiões da sua propriedade. Para você fazer comprar o pluviômetro original, ele é caríssimo, aquele equipamento. Então a gente desenvolveu aqui, ao longo de muito tempo de pesquisa, né? Há muito tempo atrás a gente já desenvolveu esse pluviômetro que é feito a partir de uma garrafa PET, que é tão confiável quanto o original. Momento de aprendizagem para os alunos entenderem como funciona o setor rural. A gente está tentando trazer para a cabeça desses meninos que a cultura do campo, né, vamos dizer assim, a agricultura, a pecuária, ela ainda existe e está muito forte e presente no nosso dia a dia. Muitos deles acham que a origem de certos alimentos é o supermercado, por não conhecer essa cadeia produtiva. Então, através de um simples equipamento, a gente está trazendo o aluno de volta, vamos dizer assim, às suas origens, né, que a gente está no estado que o agronegócio ele é extremamente presente, né, tanto dos pequenos produtores como dos grandes produtores. A nossa cidade, né, a cidade de Coarnós, é conhecida pela nossa vaquejada, pelas nossas produções vinculadas ao primeiro setor. E através desse equipamento e visitas também que a gente realiza, a gente está trazendo mais uma vez a mentalidade do aluno para essa realidade que o agronegócio e a economia familiar traz para as nossas vidas, né? Qual é a reação dos alunos? Eles ficam surpresos, né? Surpresos, como é que pode? Toda essa produção que a gente tem no nosso estado, e todo mundo pensava que aqui não se produzia nada. Inclusive o papel do seu programa é extremamente importante porque está ajudando nisso. Um desses alunos, inclusive, ele lhe reconheceu aqui, né, por ter tido esse contato já com essa cultura, vamos dizer assim, do campo e ter visto na televisão a partir do seu programa como o nosso estado ele é também produtivo, né, nesse sentido. Então, para mim que sou professor e para os alunos eu tenho certeza que é uma experiência extremamente significativa que vai levar para o resto da vida, né? O equipamento é feito de material reciclável e muito fácil de fazer, como explica o professor no passo a passo. Bom, para a confecção do nosso pluviômetro, a gente vai precisar primeiramente de uma garrafa PET, tesoura para o corte, fita adesiva para fixação, um instrumento de medição, que aqui a gente está utilizando uma trena, estilete e o nosso alicate para fazer também um suporte com o arame, certo? Como é que a gente inicia? A gente vai iniciar pelo corte da garrafa PET, certo? Esse primeiro corte pode ser um pouco mais grosseiro, né? Vamos dizer assim. O ideal é que seja uma garrafa com a superfície reta, em alguma parte, pelo menos. Como dá para ver, essa daqui ela tem algumas marcações, tem algumas curvas, mas a gente vai cortando até chegar nessa parte mais reta
Basicamente, essa vai ser a nossa base do nosso pluviômetro. Como é que funciona, professor? O mecanismo, né, vamos dizer assim, de medição. Como é que a gente vai saber o que são os centímetros ou milímetros? Primeiramente, a gente vai precisar fazer uma marcação com a trena, certo? Para quê, professor? Primeiramente, ó, a gente pega esse lado mais retinho possível da garrafa e a gente vai dividir em centímetros, certo? E que a gente tem essa medição. Vou colocar aqui a partir de 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, certo? Então a gente vai ter aqui essa marcação, tá bom? Que vai indicar para a gente cada centímetro específico. Agora, por que a gente precisa saber essa quantidade de seringas? Porque vocês estão percebendo que a garrafa, ela não tem o mesmo formato, obviamente. Então, quando essa água começar a cair aqui, ela não vai ter o mesmo centímetro que é do corpo dela. Então, a gente precisa fazer a equivalência disso. Como a gente sabe que são 7, né, seringas dessa, então como é que a gente vai marcar os primeiros 10 milímetros, né? A partir das 7 seringas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para o nosso experimento, essa quantidade de água é a quantidade equivalente a uma chuva de 10 milímetros. 10 milímetros equivale. Então, eu vou fazer aqui a marcação. Vou fazer essa primeira marcação para a gente ter ideia, né, dos primeiros 10 milímetros. Até quando eu preciso fazer essa marcação? Até atingir o nível da parede mais reta da garrafa. Então eu preciso adicionar mais seringas. 1 e 7. Então, mais uma vez, essa quantidade vai ser a quantidade de uma chuva de 20 milímetros. Se vocês observarem, olha só a diferença, né? Os primeiros 10 milímetros ocuparam esse comprimento da garrafa e para o segundo, né, o segundo nível dos 10 milímetros, ou seja, os 20 milímetros, foi apenas quase 1 centímetro, pouco mais de 1 centímetro, né? Então, para a gente ver como o formato da garrafa ela também vai influenciar nessa captação. Então, ó, aqui com o nosso equipamento finalizado, nosso pluviômetro, a gente vai ter as medidas corretas acerca dos milímetros. Olha só o que é que uma chuva, tem a ideia, o que é que uma chuva de 50 milímetros traz de água para a gente, né? Qual é o conceito por trás disso aqui? A gente tem que imaginar uma lâmina de água mais ou menos dessa espessura ao longo de todo o terreno. Então, aparentemente aqui é pouca água, 50 milímetros, só que quando você vai fazer a somatória de todo o terreno, dependendo dos hectares, é bastante água sim também. E com o nosso projeto finalizado, nosso pluviômetro, né, de baixo custo, a gente agora precisa fixar ele em algum lugar. Professor, mas qual é o lugar que eu vou fixar? Você tem que procurar uma área bastante aberta, certo? Pelo menos com um diâmetro de 2 metros de abertura. Se você mediu 2 metros para cá, 1 metro para cá, 1 metro para cá, e tem uma área livre, show de bola, é ideal para você colocar ele, certo? Não pode ser debaixo de árvores, não pode ser debaixo de alpendres, nada que impeça a chegada da água. Inclusive, quando a gente vai fixar no mourão, como está aqui, ó, esse mecanismo que a gente criou, o mourão precisa estar abaixo do pluviômetro, dessa forma aqui que ele tem que ser preso, certo? Não pode ficar o mourão aqui passando, porque se vier uma chuva, né, desse lado, por exemplo, vai impedir de cair a água aqui dentro, certo? Então procura um mourão bem legal, bem com um espaço bem livre e fixa o material dessa forma. Que alegria, né, ver as escolas ensinando, né, as práticas do campo em sala de aula. Isso é muito gratificante e aqui sempre dentro do programa Agro Sertão você vai ver histórias e conteúdos como esse aqui no nosso programa. Eu vou trazer agora aqui o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho eu estou de volta.
E nós já estamos de volta aqui com o programa Agro Sertão, aqui pela TV Ponta Negra SBT, trazendo sempre informações do mundo agro do Rio Grande do Norte para você. Vou trazer agora meu amigo Moad Vieira com Dica Rural. Roda aí. Bom dia, Deilton, e a todos que assistem o programa Agro Sertão. Respondendo ao produtor Juan Lima, podemos identificar que essa praga ela é denominada pulgão preto do feijão, que já está, conforme as fotos enviadas, já podemos notar que a infestação já se encontra bastante avançada. Essa praga também é comumente encontrada em outras culturas como melancia, jerimum e melão. E como medida de controle, orientamos que o produtor faça um monitoramento contínuo de suas áreas de plantio. Com isso, ele vai poder identificar o início da infestação e o momento correto e ideal para que faça o controle dessa praga. Orientamos também que o produtor procure sempre um profissional ou um responsável técnico que possa orientar de forma correta o uso de um produto registrado para a cultura. Orientamos que sempre dê prioridade aos inseticidas sistêmicos ou possa optar também por alguns defensivos alternativos que já existem no mercado e que podem ser utilizados de forma correta. Esse inseto, ele suga a seiva da planta, com isso causando um encarquilamento das folhas mais jovens e, consequentemente, diminuindo o poder de fotossíntese da planta. Com isso, a planta não vai conseguir emitir a sua floração e, consequentemente a isso, também não vai ter poder de reprodução, causando um grande dano à planta e um maior prejuízo econômico ao produtor que almeja colher o feijão na sua área. Essa é a nossa dica rural de hoje. Espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus e um grande abraço. Muito obrigado aí ao engenheiro agrônomo Moad Vieira pelas suas informações aqui dentro do programa Agro Sertão. Gente, vou trazer agora aqui o nosso Agenda Agro. Está acontecendo neste final de semana no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, a Festa do Cavalo. É a segunda edição que está acontecendo, movimentando o setor equestre no estado do Rio Grande do Norte. Então, um evento que traz, sim, desenvolvimento para o setor. E agora nós vamos trazer aqui, você sabe a melhor forma de criar tilápia em pequenos espaços? Fizemos uma matéria com Jonathan Salles trazendo todas as dicas para você. Acompanhe. Você já ouviu falar na produção de tilápia em caixa de água? Esse é um tema muito procurado por quem quer iniciar na produção de peixes em pequenos espaços e com baixa disponibilidade de água. Hoje vamos mostrar como você pode iniciar de forma segura nessa atividade, investindo de forma correta na infraestrutura e sistema de produção, como destaca o engenheiro de aquicultura Jonathan Salles. Você consegue, tecnicamente, é possível produzir peixe em caixas d'água, desses caixas d'água de 500, 1000 litros, mas financeiramente não é viável. Então, para você conseguir viabilizar uma produção de peixes em caixas d'água, você tem que multiplicar o número de caixas e transformar ela em apenas uma caixa. Vou dar um exemplo. Se você fosse produzir peixes imitando a natureza, o que existe na natureza, você ia colocar em uma caixa d'água de 1000 litros apenas um peixe. Então, com um peixe em uma caixa d'água, você não consegue nunca viabilizar um projeto financeiro. Então, como é que você consegue viabilizar? Você pega essa ideia da caixa d'água azulzinha que a gente tem realmente em casa, junta elas e transforma numa caixa d'água de uma construção mais barata, que seria uma caixa d'água de alvenaria, uma caixa d'água de ferro-cimento, uma caixa d'água que pode ser construída com tela tipo de galinheiro e revestida com geomembrana. E aí você consegue ter um volume maior dentro de uma caixa e conseguir colocar mais peixes para conseguir viabilizar o projeto.
É ideal ter os cuidados essenciais e respeitando os limites de produção e assim ter uma boa rentabilidade. Esse sistema ele necessita de uma aeração 24 horas por dia. E aí alguns produtores, muitas vezes, para tentar economizar ou tentar testar o sistema, eles tentam ligar só a aeração à noite ou por um curto intervalo de tempo e não funciona. Então, a minha recomendação para você de casa que está nos assistindo, já produz peixe ou pensa em produzir nesse sistema, é que não economize na oxigenação da água. Alderir Lopes está iniciando na piscicultura. Ele explica como teve a ideia de criar tilápias. A partir do investimento que eu fiz, num poço na comunidade, na propriedade, e fiquei caçando aonde começar. E me veio o estalo da piscicultura, criar um peixinho, Só que eu acreditava que era uma realidade e é outra totalmente diferente, Porque eu tinha a ideia que criar peixe era colocar o peixe dentro de um tanque, com água, ração e estava tudo acabado. E a gente percebe que é uma outra realidade. Ação desenvolvida pelo Sebrae Tech, projeto do Sebrae RN, que ajudou o produtor a iniciar na piscicultura. Quando a gente teve a ideia, conversando com o secretário de Agricultura da época, já tinha um pessoal começando ali no sítio do meio, e ele disse, vou enviar o pessoal do Sebrae até a sua propriedade, para que eles possam lhe dar as dicas necessárias. Aí chegou o amigo Jonatas e seu Raul, através do Sebrae, e montaram com a gente esse projetozinho que vocês estão vendo aí, para uma criação de peixe na forma intensiva, Informações como essa, a gente mostrando o crescimento da piscicultura aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vou trazer agora aqui o nosso quadro Tô no Agro. Roda aí! Chuva em Mossoró, no bairro Alto de São Manuel. Aê, menino, chuva boa. Obrigado, meu Jesus. E para participar do quadro Eu Tô no Agro é muito fácil, é só mandar o seu vídeo para o contato que está aí na sua tela e você vai se ver aqui no programa que é 100% rural. Gente, já diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa, mas deixando o convite bem especial para você. Sábado, a partir das 9 horas, sintonizar aqui na tela da TV Ponta Negra e assistir o programa que é 100% rural, trazendo sempre as informações do mundo agro do Rio Grande do Norte para você. Desejo que você tenha uma semana bastante produtiva e abençoada por Deus. Tchau, tchau. Até sábado, se Deus quiser.